Graça e paz, galera, como é que vocês estão? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui gravando um conteúdo para vocês, um conteúdo que vai edificar a sua vida. E eu espero que você esteja assistindo todos os outros vídeos que nós temos postado no 3D. E antes de mais nada, eu já vou pedir para você já compartilhar esse vídeo. E, irmãos, vai ser bom. Tá bom? Tenho certeza, não é narcisismo, não é orgulho, nossa, se acha, não. Eu tenho certeza que vai ser bom. Então já curte, já compartilha, já comenta aí um comentário aleatório aí embaixo, aí no final você comenta outra coisa relacionada ao tema. E nessa nova série de podcast que nós vamos fazer, nós estabelecemos um tema. Nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. E mais uma vez, comigo aqui, nós juntos, pastor Eric. E aí, Ilan, como é que você está? Tudo jóia? Jóia, irmão, graças a Deus. Como é que vocês estão? Graça e paz, tudo bem? Cara, nós estamos muito felizes de poder estar com vocês aí, fazendo parte dessa onda do discipulado, desse estilo de vida, que é a vida através do discipulado, que é para se tornar um discípulo. E nós vamos falar de temas que são importantes se você quer se tornar discípulo. Nós já falamos aqui sobre propósito, cristão maduro, nós falamos sobre adoração como um estilo de vida, falamos sobre metanoia. No último vídeo que as crianças deixaram perguntas para nós, a gente falou sobre o que pode ou não pode, que muitas vezes a gente tem dúvidas, de posso, não posso. Então, assim, como o Lan disse, se você ainda não absorveu esse conteúdo, vai lá, assiste, vê com os seus olhos e ouça com os seus ouvidos aquilo que nós estamos falando, se realmente não é relevante para a sua vida e você possa ser abençoado com isso. E, gente, por favor, curte aí, comenta e compartilha. É porque, senão, a própria AI do YouTube, cara, a inteligência artificial, ela acha que isso não é relevante, então ela não compartilha com outras pessoas. Então, se isso está sendo relevante para a sua vida, cara, nada mais justo que você abençoar outros, porque isso também é discipulado. Exatamente, aí se você despretensiosamente compartilhar esse vídeo no grupo da sua igreja, no grupo da sua célula, do futebol, no grupo da família, coloca lá, já evangeliza as pessoas que estão lá. Às vezes é um grupo que ninguém é crente, coloca lá, depois de 15 minutos você volta, pessoal, mandei errado aí, desculpa. Já vai evangelizando. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, sobre disciplinas espirituais, tem um recado. Esse mês, no mês de outubro, nós estamos gravando também um vídeo, vários vídeos, na verdade, nós vamos postar, inclusive vou postar um hoje, a respeito da Reforma Protestante. Nós vamos falar sobre esse tema, Se você é um cristão e você já deve ter ouvido falar que o mês de outubro é o mês que nós comemoramos a Reforma Protestante, especificamente no dia 31, porque Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele dá início aí a essa proposta de reforma. Então, fique atento, fique ligado, não perca nada. Depois que você acabar esse podcast, já vai procurando no canal aí algum vídeo sobre reforma que você vai achar, tá joia? Pessoal, para nós começarmos aqui, como eu disse no início, nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Isso mesmo. E é um negócio muito difícil, porque quando a gente fala de disciplina, a pessoa já tem como algo ruim. Sim. Porque a disciplina ela tem que eu conheço, dois significados. A disciplina, que é a correção, e a disciplina que tem a ver com aquele lance da metodologia, da repetição, aquela pessoa é disciplinada. Isso. Ou seja, ele faz algo de uma forma mais com métodos, algo que ele não faz um dia, depois para, mas é algo que é progressivo, mantém aquilo sendo feito. E como existe crente indisciplinado. Nossa. Indisciplinado. E nós vamos falar sobre disciplinas espirituais, ou seja, aquilo que nós fazemos cotidianamente, exercícios espirituais. E quais seriam eles? Quais seriam as disciplinas espirituais? Leitura da Bíblia, oração, jejum, adoração, entre outros. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
que vão nos alimentar o nosso espírito, nossa alma, e de alguma forma, né, aquilo que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, né, o homem interior, embora o exterior está sofrendo, né, passando ali a perseguição, fraqueza, luta, o interior ele está forte, fortalecido. Por quê? Porque o alimento que o homem interior está consumindo está mantendo ele de pé. Sim. Né? Então, hoje, quais dessas disciplinas nós iremos tratar, abordar hoje? Nós vamos falar sobre a leitura da palavra de Deus. A leitura, o que você acha? Gente, isso é um tema muito legal, muito relevante, mas que eu vou responder só depois da vinheta, hein? Eric, por que é importante manter as disciplinas espirituais? Então, é importante por 2 motivos, pessoal, tá? Pega bem isso, por 2 motivos. Primeiro, Jesus, ele é um modelo a ser seguido, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o molde a ser copiado, entendeu? Então, como que as disciplinas espirituais, elas vão ser influência na minha vida? Principalmente, para me tornar mais parecido com Jesus. Então, qual que é o maior objetivo disso? É me tornar parecido com Jesus. Eu estava falando no culto, assim, para o pessoal lá da palavra, que é o seguinte, uma coisa que eu acho muito legal de Jesus é que, mesmo quando o ambiente ali a qual Jesus estava inserido, estava acontecendo cura, né, estava acontecendo coisas maravilhosas, Jesus olhava para os discípulos e falava assim, ó, fica aí que eu vou me retirar para me encontrar com o Pai. O que Jesus fazia? Ele saía daquele ambiente que todos nós íamos querer ficar. Imagina você ir num culto assim, de repente está acontecendo cura, está acontecendo mover de Deus, aquela coisa toda, e aí você fala assim, gente, está muito bom, né? Mas eu estou saindo que eu preciso ter um momento com meu pai. Nossa. Você pensa assim, como assim? Ou eu olhar e falar assim, não impeça o Espírito Santo. Não é? Como assim? Sabe, mas Jesus fez isso várias vezes. Você vê que Jesus estava curando, estava tendo multiplicação de pão, as coisas estavam acontecendo. E aí Jesus falava para os discípulos, fique aí já que eu retorno. E a Bíblia diz que ele se retirava e ia ao monte para orar, para ter tempo de relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jesus entendia que a única maneira de se tornar mais parecido com o Pai é tendo convivência com Ele e sendo disciplinado na sua vida espiritual. Então ele entendia que tudo aquilo que estava acontecendo era irrelevante perto do relacionamento com o Pai. Então, primeiramente, o maior objetivo das disciplinas espirituais é nos tornar parecidos com Jesus. E segundo, as disciplinas espirituais, elas vão nos ajudar na progressão da santidade. Então, como que eu vou viver numa vida de santidade diante de Deus? Como que essa progressão vai crescer dentro de mim? Através das disciplinas espirituais. Não tem como eu viver uma vida de santidade sem eu passar por esses meios, né, que são as disciplinas espirituais, que é leitura bíblica, que é oração, né, que é jejum, adoração, meditação e tantas outras, né, que a gente vê aí. Eu costumo dizer que, para mim, existe o tripé do cristão, né, das disciplinas espirituais, que é oração, jejum e palavra, que é o tripé do crente. Né? Se ele se apoiar pelo menos nesses 3, ele já vai estar bem servido. Né? Então, e é claro que isso também vai apontar ele para os outros, é inevitável isso. Mas para mim parte desse ponto base. Exatamente. E na disciplina de hoje nós vamos falar sobre como ler a Bíblia. Né? Muitos cristãos têm muita dificuldade de ler a Bíblia. E uma coisa importante que eu queria falar aqui, é impossível você ser um cristão e não amar as Escrituras. Não gastar tempo no estudo. Aí você vai pensar, poxa, mas e os países que a Bíblia não pode entrar, aonde os irmãos têm dificuldade? Irmãos, esses nossos irmãos que estão nesses países, né, que são mais fechados com relação à pregação do Evangelho, ao cristianismo, esses irmãos eles estão sedentos pela palavra de Deus. Você tem aí na sua casa, no seu aplicativo, no celular, muitas vezes você não lê. Você não tem essa mesma paixão, não tem esse mesmo amor. Eu gostaria de ler um texto aqui, que está em Deuteronômio, no capítulo 32,
no versículo 46 e 47, e fala assim, ó, Moisés falando: quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Olha que afirmativa de Moisés. Ele vira, olha para todo o povo e ele fala para eles: essa lei que eu falei para vocês, eles estavam ali para tomar posse já da terra, atravessar o rio e já entrar na terra prometida. Então ele faz ali um checklist, né, uma recapitulação de toda a lei ali, fala para eles e diz o seguinte: essas palavras não são palavras inúteis, elas são a sua vida. Então, você, cristão, você deve amar as Escrituras. Por quê? Ela é a nossa vida. Não tem como você ser um cristão maduro, um cristão que está suportando as dificuldades sem a leitura bíblica, sem um exame das Escrituras, né? Mas o que nós precisamos entender é que quando nós lemos a palavra de Deus, né, nós somos cheios do Espírito Santo. Por quê? A epístola de 2 Pedro, ele fala assim no capítulo 1, versículo 20, que antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou todas as Escrituras. Foi o Espírito Santo, em 2 Timóteo 3,16, se não estou enganado, ou 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a exortação, ou seja, para nós crescermos na justiça e preparar o homem para toda boa obra. Você pode acompanhar na sua Bíblia depois. O apóstolo Paulo, ele em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele fala: não vos embriagueis com vinho, da qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E uma das formas de nos encher do Espírito Santo é justamente nos alimentar da sua palavra, já que ele é quem inspira, é ele quem impeliu os homens a escreverem, conduziu o homem a registrar tudo. Ora, o profeta está lá no Antigo Testamento lá e ele ouve Deus falar, escreve essas palavras, ele começa a escrever. Então, há vários processos pelos quais o homem escreve os livros da Bíblia. Cada um foi de uma forma, e há vários estilos literários, né? Narrativa, a epístola, tal, e todos esses processos, mais de 40 autores, todos eles conduzidos pelo Espírito Santo. Não há uma divergência, em épocas diferentes, em lugares diferentes, tudo se conecta. Eu costumo falar que a Bíblia é um milagre. Hoje, as pessoas, eu vi um pastor falando, né, muito estudioso e tal, ele fala: olha, eu escrevo um livro meu, só eu escrevendo, eu vou revisar, tem discordância, eu discordando de mim mesmo. O Espírito Santo conduziu homens e homens para escrever as Escrituras ao longo de mais de 2000 anos de história, muito mais. 40 autores em lugares diferentes. Um era mordomo no palácio, o outro era carpinteiro, o outro era várias profissões diferentes, ele sacerdote, o outro era juiz, o outro e todos eles se conectam. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é importantíssima, é indispensável para o cristão. Em Gálatas, o apóstolo Paulo falando aos irmãos, ele fala o seguinte: olha, foi pela palavra, pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? E a pergunta é, o que eles ouviram? A pregação. A pregação do quê? A pregação da palavra.
Tem uma frase do John Piper, no livro dele, Em Busca de Deus, inclusive um livro que eu indico para vocês lerem, Em Busca de Deus, A Procura do Prazer Cristão, alguma coisa assim, do John Piper. E ele fala assim, ó, o Espírito inspirou a palavra, e por isso, aonde a palavra vai, o Espírito também vai. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos alimentados por ela, alimentados pelo Espírito, e nos tornamos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Legal, legal. E é isso mesmo, pessoal. Uma coisa que fala aqui em Colossenses, também capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com sabedoria. Certo? Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Então, assim, a leitura bíblica, para nós, ela é algo que vai trazer uma mensagem a respeito de quem? De Cristo. Como ser mais parecido com aquilo que eu não conheço? Como ser semelhante de alguém que eu não sei quem é? Isso é impossível. E a única maneira disso ser de fato possível é como está falando aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês. Então, a mensagem a respeito de Cristo vai nos preencher as nossas vidas. E vai nos ensinar e nos aconselhar de forma mútua, nos trazendo sabedoria. Então, assim, a palavra de Deus, ela tem como objetivo isso, nos tornar mais sábio, nos preencher de sabedoria, transformar a nossa vida e, principalmente, nos fazer semelhantes ao nosso irmão mais velho, que é Cristo. Uma coisa assim, um texto que eu acho muito legal das disciplinas espirituais sendo aplicada na prática é Mateus, capítulo 4. A Bíblia diz que depois que Jesus é batizado, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E aí, o que é bacana nessa passagem é que Jesus não vai chegar no deserto já ser tentado. A Bíblia diz que depois que ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. E aí então o tentador vai vir. Ou seja, Jesus estava fazendo o quê? Ele estava praticando as disciplinas espirituais, porque ele estava 40 dias jejuando. Uma pessoa que está jejuando nesse período, ela não consegue ficar de jejum se ela não estiver vivendo um relacionamento de oração. Então, para mim jejuar, eu preciso estar orando, porque jejum sem oração é regime. Dieta. Não, é dieta, entendeu? Então, assim, eu preciso estar jejuando. E aí Jesus está jejuando e ele está orando. E aí, então, o diabo, o tentador, vai vir. E aí, o que Jesus vai fazer? Ele vai começar a usar a palavra. Quando o diabo começa a usar a palavra, Jesus rebate com a palavra. Porque ele diz, transforma a pedra em pão. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Palavra, está escrito. Porque Jesus usa esse argumento. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente adorará o seu Deus e a ele prestará culto. Como que Jesus conseguiu declarar todas essas coisas? Porque ele vivia uma vida de rotinas espirituais. Por que algumas coisas na sua vida você não consegue rebater quando o tentador vem? Com certeza você não está praticando as disciplinas espirituais. Outro exemplo, Jesus está no monte orando, os discípulos estão lá embaixo com a multidão. Eles chegam e um pai aproxima de Jesus e fala assim, olha, seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava na vida do meu filho. Por quê que isso aconteceu? E aí ele vai dizer assim, porque tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ou seja, tem situações que as disciplinas espirituais vão ser fundamentais nas nossas vidas. E Jesus mostrou que isso é todos os momentos. Então, assim, a maior dificuldade nossa como cristão, igual o Lan disse, é sermos disciplinados. A gente às vezes costuma dizer assim, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, como que você vai ser cristão e não vai adorar? Como que você vai ser cristão e não vai orar? Tem como isso? Não tem. Então, assim como o nosso estilo de vida, né, foi mudado na conversão, a gente deixou de praticar algumas coisas, também aquilo que a gente gosta ou não gosta tem que ser mudado. Exatamente. Então, assim, eu tinha um estilo de vida antes de estar com Cristo. Mas agora que eu caminho, que eu sou um discípulo dele, eu preciso abandonar algumas coisas. Então, assim, inclusive essa parte ela precisa ser mudada, porque, no mínimo, vamos ter que aprender a ler a Bíblia.
A gente vai precisar fazer isso aí. Exatamente. Porque, um exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte, aplica-te à leitura. Jesus disse aos judeus, examine as escrituras e vedes o que ela diz ao meu respeito. Em Deuteronômio, fala o seguinte, os pais foram aconselhados a falar das escrituras aos teus filhos, até mesmo os reis que governavam Israel tinham que meditar nas escrituras. Exatamente. Josué foi aconselhado também a ler as escrituras, sabe? No Salmo 1, tenha prazer na lei do Senhor e nela medite de dia e de noite. Então, toda a Bíblia, toda a palavra, todos os líderes, todos os discípulos foram aconselhados que era necessário esse relacionamento com as Escrituras. Então, tudo bem, eu entendo que você, às vezes, tenha dificuldade com a leitura, mas é um conselho da parte de Deus para aqueles que são os seus discípulos ou para aqueles que estão sendo discipulados para se tornar discípulo, aprender a ler a palavra dele. Exatamente. A gente precisa sair desse lugar. Você precisa entender que, poxa, eu preciso ler a Bíblia. Ah, mas eu não gosto, dá dor de cabeça, eu preciso sair desse lugar, eu preciso ler. Não importa se eu não gosto, se eu não sei, se eu não consigo, eu preciso ler de alguma forma. No final, nós vamos dar algumas dicas, né? A como ler mais a palavra de Deus. Isso. Ou ler melhor, tá bom? Então, assista até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar na sua vida de forma prática. Tá joia? Não somente vamos colocar aqui a importância da palavra de Deus, mas também te ajudar de alguma forma prática de como você pode incluir isso no seu dia a dia. Então, saindo desse lugar de que você precisa, porque pensa o seguinte, se você não lê as Escrituras, qual é o risco do quê? Você não conhecer a Deus, outra pessoa colocar minhoca na sua cabeça, você não vai lá conferir, você não conhece. A pessoa fala, a pessoa admite aquilo. O líder espiritual, o pastor mal intencionado, fala alguma coisa que está contrária à palavra de Deus e você não sabe conferir. Você não tem ali a habilidade de ir lá, conferir, ver, analisar. Então, é um risco você não ter essa disciplina espiritual. Além de que você não vai conhecer Deus, você não vai conhecer Jesus, porque Ele se revela por meio da sua palavra. Irmãos, nós precisamos entender que nós vamos conhecer a Deus por meio da sua palavra. A Bíblia, a linguagem humana, as Escrituras, foi o meio que Deus usou para falar com o homem. Tem um livro de interpretação bíblica do Paulo On, pastor presbiteriano, e o título do livro é Deus falou na língua dos homens. Ou seja, Deus falou de uma forma que o homem pudesse entender e mandou que esse homem registrasse. Ele não falou, desenha aí, faça figurinhas para as pessoas conhecerem a Deus. Não, ele escreveu, escreva, registre, fale. Então, nós precisamos entender. Eu preciso ler a Bíblia. Agora, eu gostaria de mencionar aqui algumas das dificuldades que as pessoas têm, pelo menos a que eu já ouvi, né? Por que elas não leem a Bíblia? Por que você pode depois comentar aí também embaixo, aí, por que você não lê, enfim. Mas uma das coisas que eu mais ouço, porque as pessoas não leem a Bíblia, eu não entendo nada do que eu leio. Já ouviu isso? Já ouvi bastante. Tem que ler a Bíblia, mas eu não entendo nada, eu não gosto. Eu vou ler ali, mas não faz sentido. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender em relação a isso é que, às vezes, os cristãos gostam de mistificar a coisa. Vai ler a Bíblia ali, né, coloca aquele somzinho de fundo do Oceanos, né? Spirit me. Agora eu vou ler. Aí vai lá, ai Deus. Mistifica o negócio. Você pode ter esse momento, você pode, né, fazer do jeito que você está acostumado, mas às vezes é melhor a gente colocar o pé no chão um pouco e ter um pouco mais de calma. Não precisa mistificar, tá? Por que as pessoas não entendem nada do que elas leem? Primeiro, elas acham que elas têm que achar algum significado espiritual sempre. Sim. Ela tem alguma coisa que tem que achar ali. Né? Não sei quem que perguntou para mim esses dias. Falou assim,
Por que que lá Jesus fala no Sermão do Monte que ai das grávidas, né, quando acontecer lá A vinda dele. isso, a vinda dele, ai das grávidas e tal. Mas eu nunca entendi essa parte. Falei, não, porque a grávida está grávida, ela não consegue fugir. Sim. Ou seja, não tem um significado espiritual, tipo um anjo rodopiando, é só isso. Já imaginou uma grávida fugindo? Ela não consegue. Então, assim, às vezes é preciso a gente chegar para a Bíblia tirando alguns preconceitos que a gente já tem. Outro ponto, a gente não entende nada do que a gente lê, ou na maioria das vezes as pessoas não entendem, porque, infelizmente, no Brasil, o índice de analfabetismo ainda é muito alto. Sim. Ou seja, às vezes a pessoa está querendo encontrar um significado espiritual, mas ela não entendeu o natural ainda. Ou seja, ela não entendeu o que está escrito de forma direta, literal. Ela não consegue respeitar a vírgula, respeitar o ponto, ler tudo de uma vez, só val. Aí não faz sentido nada. Então, muitas vezes você não está conseguindo entender e por isso não está tendo esse prazer na hora de ir para as Escrituras, porque você tem dificuldade com a leitura em si. E aí não é a Bíblia que é a sua dificuldade, não é que você está sem Espírito Santo, não é nada disso. É uma dificuldade na leitura. Tá? É uma dificuldade para entender o texto natural. E qual que é o meu conselho para você resolver essa dificuldade? Compre uma Bíblia ou baixe no celular, de graça a gente consegue baixar aqui, uma Bíblia com uma tradução mais fácil. Isso. Às vezes tem aquela Bíblia lá que ninguém entende, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel. Assim, essas são Bíblias ruins de maneira alguma, só que a linguagem daquela tradução é uma linguagem um pouco mais formal. E a pessoa que muitas vezes não está acostumado, na hora que vai ler ali, não entende. Infelizmente, eu já vi pastores, né, pessoas pregando errado o texto, simplesmente porque ele leu na Bíblia uma tradução um pouco mais difícil e entendeu da cabeça dele que poderia ser aquilo. Mas quando a gente pega uma tradução, tipo a que eu gosto de usar, NVI, NAA, que é uma tradução mais contemporânea, porém não perdendo o significado original, a pessoa já iria entender que, poxa, não tem nada a ver com aquilo ali. Então, essa questão de, às vezes, o analfabetismo funcional. O que é analfabetismo funcional? A pessoa aprendeu a ler na escola, escrever, ler, mas ela não sabe interpretar. Se dá uma redação para ela ali, lê aí e explica para mim. Leu, não entendi nada. Isso é analfabetismo funcional. A pessoa tem um diploma, ela formou, mas ela não consegue entender. E como que resolve isso? Eu já peguei a Bíblia mais fácil, eu já peguei a tradução mais light, mas mesmo assim eu não consigo entender. Primeiro, você precisa criar a disciplina da leitura. Isso vai te ajudar. A leitura é a mesma coisa que um músculo, né? O cérebro nosso, você vai aprendendo. Já foi para a academia? Ou já viu alguém que vai? Enfim, a pessoa vai para a academia e ela está pegando ali um peso 5 quilos lá no peso que ela carrega lá. Ela está começando agora. Está levantando peso 5 quilos de cada lado. Aí, de repente, o músculo que ela está exercitando ficou um pouquinho mais forte. E aí os 5 quilos para ela já ficou fácil. Aí ela coloca 10 e vice-versa. E vai. A leitura é a mesma coisa. Mesmo que você não entenda nada no início, continue praticando. Porque você vai exercitar a sua leitura. Dali para frente, você vai aprendendo a ler melhor. Mas é igual você falou uma coisa assim. Às vezes a gente vai para a leitura, a gente já ouviu tanto pregações relacionadas com aquilo que a gente está lendo, que a gente não consegue ter a nossa própria visão daquilo. Entendi. Né? E assim, uma coisa que é muito perigoso para nós, muitas das vezes, é acabar criando um conceito distorcido de quem Deus é. Quando você vive Deus a partir da ótica de alguém, né? Ou você vive Deus a partir de algo que você escutou e não do seu relacionamento. Uma coisa assim que eu acho muito legal, né? Uma frase do C.S. Lewis, ele diz assim, eu não passo o dia todo olhando para o sol, mas eu passo o dia todo olhando para tudo por causa do sol. Então, assim, eu não passo o meu dia todo olhando para o sol, mas eu posso admirar as coisas por causa que o sol me permite fazer isso.
Então, é justamente o que a palavra de Deus faz com a gente. Ela nos permite admirar as coisas, tudo, porque Deus um dia decidiu se revelar através dela, né? E assim, quando eu tenho essa visão distorcida de Deus, é ruim, porque nós somos criados à imagem dele. Se nós não tivermos uma visão certa de quem Deus é, tudo na nossa vida vai estar distorcido. Por que você precisa ler a Bíblia? Por que eu preciso ler a Bíblia? Por que o Lã precisa ler a Bíblia? Por que nós precisamos ler a Bíblia? Porque nós precisamos conhecer quem é o nosso Pai. Amém. Jesus disse para nós assim que agora Deus não era apenas o Pai dele, mas era o Pai nosso. Então assim, eu sou pai, o Lã é pai. Talvez você que está nos vendo é pai, é mãe. Talvez você é filho. Como que você vai saber quem é o seu pai? Como que você vai saber como é o seu filho? A partir do relacionamento que você vive com ele. Tem uma história muito bacana, né, de um casal que eles casaram e eles moravam num prédio, né? E aí, todos os dias, né, eles estavam tomando café e a janela do prédio deles tinha visão para uma casa de uma mulher. E aí, todos os dias, eles olhavam através daquela janela e eles falavam assim, nossa, que coisa, né? A moça lava a roupa, mas ela tá sempre suja, a roupa dela parece que nunca tá boa a roupa o suficiente, que estranho. E os dois sempre comentavam isso no café. E aí, um certo dia, né, a mulher do casal, ela fez uma faxina em casa. E aí ela limpou a janela. E aí quando eles foram sentar para tomar café, o marido olhou, como eles faziam todo dia de costume, para aquela moça pendurando a roupa. E aí ela viu, eles olharam e falou assim, nossa, a roupa parece que está limpa dessa vez. E aí a esposa falou assim, não é a roupa dela que estava suja, era a nossa janela que estava suja. A lente, né? A lente a qual nós estávamos vendo que estava suja. Então o que acontece? Às vezes a lente a qual você tem visto Deus, ela está suja. E aí por isso que você não consegue ter uma visão de fato de quem Deus é. Certo? E esse é um dos perigos de você não ler a Bíblia. É enxergar Deus através das pessoas. Porque existem muitas pessoas que às vezes elas estão condenando Deus de algumas coisas. Porque se Deus é bom, então por que na antiguidade matava-se criança? Se Deus é bom, por que está acontecendo essa guerra em Israel? Se Deus é bom, por que Deus permite essas coisas, isso, aquilo, outro? Querido, eu não sei te explicar. Se você quiser saber, você precisa ler a palavra dele. Você precisa conhecer quem é o seu Pai. Então, o perigo de eu não ler a Bíblia é eu viver a partir de um Deus distorcido, um Deus a qual eu não conheço. E isso é muito perigoso. Por isso você precisa ler a palavra do Senhor, ainda que você não entenda. Não leia a Bíblia, igual eu sempre costumo dizer. Não é uma maratona de leitura que você vai fazer, mas é disciplinas espirituais. Eu preciso seguir um segmento. Eu quero ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu quero ler a Bíblia em um ano. Querido, em nome de Jesus, quebra esse conceito. Para de pensar que é assim. Para de querer encher teu ego. Eu já li a Bíblia inteira mais de 20 vezes. Eu já li o Novo Testamento mais de 30 vezes todo. O Antigo também várias vezes. Mas quando eu mudei a minha forma de leitura, que é o que nós vamos falar para vocês mais para frente, dicas de como ler a Bíblia, sabe? Isso, a palavra passou a fazer sentido para mim. E aí eu entendi que esse orgulho meu de ter lido a Bíblia várias e várias vezes, de capa a capa, já não faz sentido mais. Então, leia a palavra de Deus para quebrar esse distorcer que muitas das vezes nós temos de quem Deus é. Exatamente. E outra coisa que as pessoas, eu já ouvi falar, né, que as pessoas não leem a Bíblia, falta de tempo. Não tem tempo. Não consigo, minha vida é muito corrida. Eu não consigo parar e sentar. Irmão, se você já falou que você já não lê a Bíblia por falta de tempo, eu vou contar uma coisa para você agora, acho que ninguém te falou ainda. Você está mentindo. Toma cuidado com isso. É mentira. É mentira que você não tem tempo para ler a Bíblia. Irmão, você não tem 15 minutos do seu dia. Você trabalha, você não tem hora de almoço. Você acorda, você não pode acordar meia hora antes do comum. Não, mas eu já acordo muito cedo, acordo 5 horas, não tem problema. E a hora do seu almoço, a hora que você sai, antes de você dormir. Irmão, se você não tiver meia hora por dia para fazer ali o seu devocional ou parte dessa meia hora, você tirar um tempo para você ler a palavra de Deus,
tá errado. Você tem que rever como que tá a sua rotina. Você vai cair num burnout já. Ou você precisa rever as suas prioridades, tá? Ah, mas a Bíblia não é minha prioridade. Eu gosto só de ouvir louvor. Nossa, eu amo ouvir louvor. Eu ponho louvor lá em casa, eu tô arrumando a casa. Eu ponho louvor, nossa, eu ouço louvor o dia inteiro, irmão. Louvor não muda ninguém. Sim. Ouvir louvor não transforma ninguém. Mas o louvor é bíblico. Eu choro na hora que eu tô ouvindo louvor. O Espírito Santo toca aqui, ó, no coração. Nossa, fala da palavra de Deus. Quantos louvores que são baseados na palavra, querido. Esquece. Esquece, meu irmão. Esquece. Você precisa sentar, abrir a palavra de Deus e orar. Falar assim, ó, Senhor, fala comigo através da sua palavra. Deus fala por meio de louvores? Fala. O Espírito Santo aí fala, você está ouvindo louvor ali, de repente, o Espírito Santo vem e traz algo, mas o meio pelo qual nós somos conduzidos nunca vai sair da palavra de Deus. As pessoas perguntam, né? Inclusive nós respondemos a pergunta no outro podcast, no Pode ou Não Pode, algumas perguntas, e uma das perguntas é: como posso saber se eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo? E a resposta qual que é? Palavra. Palavra, você acha, você vai fazer alguma coisa. Será que é de Deus? Sabedoria da palavra de Deus. Às vezes tem coisas que nós nem precisamos orar perguntando para Deus. Nossa, como assim? Nossa, eu aprendi que tudo a gente tem que perguntar. Irmão, tem coisa que Deus já revelou. Através da sua palavra, o que o Espírito Santo vai fazer é pegar a sua mente e fazer você lembrar daquilo que você leu. Sim. Às vezes a gente está orando, pedindo uma direção de Deus, e às vezes o que vem na nossa mente é um texto. Uma vez um rapaz perguntou algo para mim. Falou assim: ô Alan, você pode me emprestar um valor? Valor alto, sabe? Um valor alto de dinheiro emprestado. E aí, eu nem orei, nem perguntei se era vontade de Deus. Valor, assim, alto. E aí, tem um texto de Provérbios que fala assim: não seja fiador de ninguém, ou acaso você gostaria que alguém fosse na sua casa e levasse até mesmo a sua cama. No sentido de que você vai emprestar o seu nome a alguém, você vai ser esse fiador, ou esse credor, para que a pessoa não consiga honrar o compromisso que ela usou por meio do seu nome ou do seu dinheiro, e as pessoas, na hora que for cobrar, vai levar tudo que você tem. Ou seja, há um conselho bíblico. Não está falando que não pode emprestar. A Bíblia não, outra coisa que precisamos entender, né? O gênero literário de Provérbios. Provérbios, eles são conselhos para nós seguirmos, que vão nos direcionar. Mas não está falando que não posso emprestar dinheiro. Mas ele está dando um conselho para você. Tome cuidado. Com a sabedoria. Então eu não orei. Eu falei: Senhor, e aí, o que o senhor acha? Já está lá escrito. O que ele acha? O que ele crê? Qual que é o melhor caminho? Então, irmãos, não tem necessidade de muitas vezes a gente mistificar algumas coisas. Tem coisas que já está revelado, tá? Então, nosso segundo tópico aqui: por que as pessoas não leem a Bíblia? Falta de tempo. Quebra isso na sua mente agora. Existem algumas, igual o Eric falou, existem algumas coisas que nós já pré-estabelecemos na nossa cabeça. Preconceitos. Eu não consigo, eu tenho falta de tempo. Você já estabeleceu aquilo, então você já vai viver com aquilo já estabelecido. Então, a partir de hoje, quebre isso, tá? Separe um tempo do seu dia. E já indo para o terceiro ponto, a falta de organização na hora de ler. Pessoa é tudo trabalhado ali, sabe, atrapalhado. Organize o seu tempo. Separe uma hora. Não, essa hora aqui, não necessariamente 1 hora, 60 minutos. Mas separe um momento do seu dia. Não, esse momento é o momento que eu vou fazer uma devocional. É o momento que eu vou ler. Você sabe a sua rotina. Eu sei, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Bom, eles dormem X hora. Eu vou esperar eles dormir. Aquele momento é o momento que eu vou estar em silêncio. Ninguém vai chorar, ninguém vai pedir mamar, ninguém vai fazer nada e que vai me tirar. Aquele momento é o meu momento. Sim. Separa, organiza. Não precisa mistificar. Porque às vezes também, se a pessoa está lá, um monte de coisa para fazer, almoço para fazer, né, as coisas do dia a dia, e a pessoa está lá querendo tirar esse momento de leitura, mas ela tem que correr com as crianças para a escola, dar banho, fazer aquele tanto de coisa. Nossa, o inimigo não quer deixar eu fazer leitura. Não é.
organize o seu dia, organize o seu tempo. Então, assim, são coisas que vão aliviar a sua dificuldade de que você tem para ler as Escrituras. E uma coisa assim a respeito do tempo, a gente precisa pensar o seguinte: eu não gosto de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia só quando eu estou no culto ou só quando eu vou na igreja. Gente, a pior coisa que existe é você viver uma mentira achando que é verdade. Nossa! Imagina você gastar a sua vida inteira numa verdade e no final descobrir que ela é mentira. Então, se o Lan falou a respeito de tempo, e eu quero dizer para você 3 coisas. Primeiro, não seja o mais rico do hospital. Não seja o mais famoso do cemitério. Sabe? Não gaste tempo em coisas sem nenhum sentido. Por quê? Porque a gente tem vivido nos tempos que a gente passou por pandemia, está tendo guerras, né, problemas em massa. As pessoas vivem com aquelas perguntas: quem é o anticristo? Qual que vai ser a marca da besta? Será que é o chip? Será que é o QR Code? É a vacina do Covid? Sabe? E aí, lá no sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, Jesus vai falar assim que a maior evidência dos fins dos tempos, sabe qual que vai ser? O engano. Pessoas que vão ser enganadas. Exato. Pessoas vão ser enganadas. A Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Exato. E igual você falou, essa é a primeira resposta de Jesus, né? Eles estão admirando o templo lá, aí Jesus fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí os discípulos, mestre, mas quando vai acontecer essas coisas? Quais sinais da sua vinda e o do fim dos tempos? E ele, a primeira coisa que Jesus fala: cuidado que ninguém vos engane. Verdade. E como não ser enganado? Tendo base nas Escrituras. Eu estudando ela. Uma coisa assim que você precisa pensar. Imagina você ter um mapa na sua mão e ainda continuar perdido. Misericórdia. O que é isso? É quando eu não leio. É quando eu não gasto o tempo com leitura da palavra. Talvez depois, naqueles dias, você pode até dizer algo para Deus: mas Senhor, eu fui enganado. E aí Ele vai dizer para você: sabe o quê? Cara, essa desculpa não vai colar. Não vai. Ela não vai colar. Por quê? Porque você gastou horas com redes sociais, você gastou horas com coisas que você achava que é importante, enquanto a Bíblia estava ali, do seu lado, empoeirando, e você não pegava ela para ler. Então, assim, gente, uma das coisas que nos impede também de ler a Bíblia é a imaturidade. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos, nos posicionar verdadeiramente. Sabe o que eu acho incrível, assim, também tem horas? A gente está falando para todo tipo de cristão aqui. E o que me entristece é que às vezes eu tenho amigos meus que são pastores, são líderes. E às vezes eu converso com eles e falam assim: eu não tenho muito costume de ler muito não, eu preparo ali e tal, e aquilo outro. Gente, deixa eu te falar uma coisa para você que é líder, como nós somos. Não leia a Bíblia para pregar ela. O primeiro conceito que você precisa ter, principalmente nós que somos líderes, é ler a Bíblia com o objetivo de viver ela. A Bíblia não é um sermão no domingo, não é um sermão numa célula. A Bíblia é um manual de vida. Então, nós precisamos ler a palavra com o intuito de viver ela. E aí, nós entendemos as suas dificuldades. E por isso nós queremos deixar algumas dicas para vocês de como, a partir desse ponto, você passar a ter um relacionamento prático com a palavra de Deus. Gente, eu não sei você, mas quando eu não tinha o costume de ler a Bíblia, às vezes a gente estava no culto, aí o pastor falava assim: agora nós vamos abrir nessa palavra. E é incrível isso, principalmente para a gente que não tem costume de ler a palavra. Você abre a Bíblia e aí o pastor lê o texto. E aí, depois que o pastor terminou de ler o texto, às vezes ele está explicando e a gente continua ali. A gente continua lendo aquilo. Certo? Por quê? Porque aquilo atrai a gente. Mas é incrível que quando a gente está fora daquele ambiente, a gente não consegue ser atraído. Então, assim, uma coisa que você precisa aprender, sabe o que é? Quando você está com fome, você fica esperando alguém fazer algo para você? Ou você vai comer? Então, assim, na palavra não é diferente. Tem hora que o nosso espírito está desejoso dela. Não fique esperando alguém preparar uma comida para você. Vá você ser o masterchef bíblico da sua vida. Então vamos lá, Alan, para as dicas? É isso aí. Já anota já aí, ou se você tem boa memória, né? Acredito que não. Hoje no tempo da tecnologia ninguém tem boa memória. Não, anota, gente. Pelo amor de Deus. Eu ouvi, não sei se foi o pastor Josué Gonçalves, falar assim: a melhor memória que existe é o papel e a caneta. Sim. Então essa é a memória. Então dicas para ler a Bíblia, tá bom?
Primeira coisa, né, eu já repetindo aqui, acha uma tradução mais fácil. Se você não está lendo lá e não está entendendo, acha uma tradução mais fácil. Você pode ler a NTLH, a mensagem, que não são nenhuma tradução, né, uma paráfrase. E o que é uma paráfrase? É quando a pessoa coloca de acordo com as palavras dela. Ou seja, o autor leu ali e ele transcreveu de acordo com o seu entendimento. Ou seja, ele está parafraseando o texto original, entendeu? Então, são traduções que geralmente é usado para criança, para adolescente. Mas eu tenho 40 anos, eu vou ler. Se for para você começar a aprender, pensa que é apenas uma passagem. Uma coisa também legal, assim, que o Luan está falando a respeito da gente, às vezes, eu vou ler algo que é mais voltado para criança, para pessoa mais nova. Você precisa entender o seguinte, o que é se tornar um cristão? É um novo nascimento. Então, assim, ainda que nós possamos ter maturidade de idade, na fé nós somos imaturos. E aí, na nossa imaturidade cristã, nada mais legal do que você começar por algo assim. Mas sabe, quando eu estou lendo a Bíblia também, às vezes tem partes que eu tenho dificuldade, principalmente em textos de Levíticos, que tem algumas passagens que são um pouco mais difíceis, que falam ali dos rituais, dos cerimoniais e tal. Eu costumo pegar essas Bíblias com uma tradução mais fácil para comparar a tradução. Sim. E aí eu estou lendo lá, eu não entendi, e ali eu vou lá, leio com o autor ali, parafraseando aquilo de uma forma um pouco mais fácil. Quando eu volto para o texto que eu acostumado, eu já olho para ele com um pouco mais de entendimento, falo, agora fez mais sentido. Então, não tira o preconceito, tá? É para nos auxiliar. Muitas pessoas fazem isso, pastores fazem isso, comparar traduções. Isso. Então, assim, pega uma Bíblia com uma tradução mais fácil. Isso. No meu cotidiano, na leitura que eu faço, eu costumo usar a NVI. Nas pregações também eu uso a NVI e a NAA. Tá? E assim, só lembrando que a gente já tem uma caminhada já nessa leitura, a gente já tem um hábito disso, então às vezes para nós é mais fácil. Até o Lan está falando as siglas ali, talvez você possa ficar meio perdido, né? Nossa, o que vem a ser isso aí e tal. Então, assim, o que é NVT? Nova versão transformadora. Né? O NVI, nova versão internacional. E uma dica que eu quero deixar para você aqui é o seguinte, o Lan falou a respeito de a gente abaixar o aplicativo no nosso celular. Eu não gosto, eu prefiro do papel impresso. Não tem problema, sabe o que você faz? Abaixa no seu celular, vai lá nas traduções que tem, coloca em cada uma delas, lê o texto e vê em qual que você mais se identifica. Aí aquele que você se identificar, procura uma Bíblia naquela forma de tradução e compra para você. Exatamente. Entendeu? Daí você vai ter a Bíblia impressa com você, entendeu? Então, isso é muito bom. E uma coisa assim que eu queria dizer para você assim, é um alerta. Duas coisas, na verdade, que são alertas para nós. Primeiro, é uma coisa totalmente pessoal, então nós estamos dando dica aqui, mas é coisa totalmente pessoal. E segundo, não existe um padrão e nem regras. Exato. Tá? Então é algo pessoal seu. Não precisa seguir exatamente o padrão que a gente está colocando para você aqui como regra. Tá? Só vai funcionar se eu fizer do jeito que eles falaram. Isso. Não. Procura você estabelecer as suas próprias regras, os seus próprios padrões. O lance aqui é não deixar de fazer. Exatamente. Tá? Esse que é o lance. E às vezes você pegando essas dicas e começar por elas, depois você vai desenvolvendo a sua própria maneira de ler, de estudar e aperfeiçoar. É nesse ponto que a gente quer chegar. Então, achar uma Bíblia com a tradução mais fácil. Essas siglas que a gente está falando, geralmente quando você for comprar a Bíblia, ela vai estar escrito atrás, nessa parte da espessura da Bíblia, na frente aqui. Então, vai te ajudar. Igual a minha aqui. Está escrito NVI aí. Tá vendo? Bíblia NVI. E em algum lugar vai estar lá a transcrição da sigla, a nova versão internacional. Outra coisa, ler pouco, porém, ler sempre. Tá? As pessoas colocam metas absurdas. Tá? Nossa, esse ano promessa macumba gospel. Este ano virou o ano, eu vou ler a Bíblia igual um escriba do tempo de Jesus. Eu vou fazer tudo, eu vou orar bastante, eu vou ler. E aí ele começa a colocar metas altas para ele atingir. Eu vou ler 10 capítulos por dia. Nossa, eu vou ler. Aí ele, o que ele faz? Ele lê o primeiro, o segundo dia, aí o terceiro ele falha, ele se sente o maior pecador da história. E ele não tem coragem mais de voltar para a Bíblia e continuar lendo. Aí ele volta na mesma estaca zero. Então, pessoal, leia uma dica. Leia pouco, porém,
leia sempre. Tá? Ah, mas a pessoa já está acostumada à leitura. Para você, vida que segue, né? Já está acostumado, mas eu não estou conseguindo ter o hábito da leitura. Leia pouco. Leia um versículo, 2, uma perícope, que é aquele quadradinho lá entre os títulos, né? Isso. Aquele espacinho. Leia aquilo lá e fique lá. Eu consegui. Amém. Ora em cima daquilo. Amanhã, lê a próxima. Continua nessa pegada de ler pouco, porém, ler sempre. Às vezes, colocar metas. Eu descobri que se eu ler 3 capítulos e meio por dia, mais ou menos, 3 capítulos, eu vou ler a Bíblia inteira em um ano. Talvez 3 capítulos para você vai ser muito. Isso. Vai ser muito. Então, não faça isso. Coloque metas pequenas, vai lendo, vai entendendo, vai absorvendo e você não vai desanimar, você não vai ficar sobrecarregado com aquilo, tá? De modo que aquilo na semana que vem vai te fazer ficar frustrado. Então, leia pouco, porém, leia sempre. Não é você ficar tentando correr uma maratona, é uma caminhada. Exato. Sabe? Leia trechos bíblicos, começa... mas eu já leio faz bastante tempo, acostumado a arrebentar com tudo. Talvez, mesmo assim, você não entendeu nada ainda. Exato. Sabe? Então, assim, não é grandes porções. Imagina você ficar o dia todo sem comer, e aí depois você sentar, comer uma feijoada, churrasco, lasanha. Cara, você vai passar mal. Exato. Você vai passar mal. Então, não faça isso, certo? Não é quantidade. É continuidade. Exatamente. Certo? É ser constante, entendeu? Isso que é o importante. A gente sempre fica esperando uma revelação. Vou ler a palavra para uma revelação. Querido, a palavra já é a revelação de Deus. Exato. Tá bom? Só lê ela. Se Deus tiver que mostrar alguma coisa que Ele queira falar com você, Ele vai fazer isso. Mas a palavra já é a palavra revelada. Ela já está revelada já. Exatamente. Então, só recapitulando aqui. Primeira dica. Achar uma tradução fácil, a gente já deu as dicas aqui, que vai te ajudar a entender. E mesmo você achando que está difícil, calma. Continua lendo, continua praticando, porque a leitura em si, ela é dificultosa mesmo. Você pode pegar qualquer coisa para você ler. Se você não está acostumado, vai ser um processo de aprendizagem, tá bom? Então, mesmo com a leitura fácil, com a tradução fácil. Ler pouco, porém ler sempre, pequenas porções, ali no seu dia a dia. Você vai crescer e habituar na leitura e assim conhecer também a palavra de Deus, né? Terceira dica, fazer aqui 3 tipos de leitura. Fazer leitura corrida. Segunda, estudo, pesquisa. E a terceira, a meditação. O que é leitura corrida? Você lê a maior quantidade que você conseguir ali, que você está concentrado. Poxa, mas acabou de falar para mim ler pouco e ler sempre. Você tem que perceber os estágios que você está. Tá? Estou começando, eu consigo ler pouco, amém. Glória a Deus, não estabeleça metas cumpridas nesse momento. Está tudo certo. E o que eu estou falando aqui então de leitura corrida? Você vai absorver aquela informação. Você vai ler um texto, porque tem história, irmãos, que elas são, embora elas concentrem ali um ensinamento naquela porção pequena, porém ela está dentro de uma porção maior. Por exemplo, o Sermão do Monte, que nós estamos estudando na célula lá. O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5, acaba no final do capítulo 7. Ou seja, são sermões que eles estão dentro de um todo ali, de um complexo maior, porém, existem aquelas perícopes onde Jesus está ensinando ali, e eles têm um sentido exclusivo também, porém está dentro de um todo. Então tem coisas que ela tem uma amarração maior, ou seja, um contexto maior, principalmente quando a gente vai ler livros do Antigo Testamento. Os profetas maiores estão fazendo uma narrativa ali, que embora a Bíblia ela está dividida em capítulos, quando ela foi escrita não tinha capítulo e versículo. Sim. O texto original não tem capítulo e não tem versículo. Isso foi colocado, se eu não estou enganado, 1400, né, depois de Cristo, que alguém teve essa ideia de enumerar ali para facilitar, de alguma forma, a gente achar os textos e tudo mais. Então, tem coisas que não está
embora exista essa perícope, né, o títulozinho aqui, isso aqui não é inspirado, tá? Os capítulos não são as divisões não são inspiradas pelo Espírito Santo. O homem que foi e colocou ali para, de uma forma, auxiliar. Isso. Mas existem leituras que a gente só vai entender aquela porção quando a gente compreende o quadro maior. Quando a gente, tá, o contexto é isso daqui. Então, fazer leitura corrida auxilia nesse processo. Segundo ponto, estudo, pesquisa. O que é isso? Eu li uma parte ali, li um contexto, li uma porção. Agora você vai fazer um estudo. Você vai fazer pesquisa daquilo ali. Ou seja, se você tem acesso a comentários bíblicos, se você tem uma Bíblia de estudo, e eu aconselho todo cristão a ter uma Bíblia de estudo, tá? Mas eu não gosto, eu não vou dar aula. Não tem problema. Não tem problema você não dar aula. A Bíblia de estudo, ela tem alguns recursos que nos auxiliam na hora do entendimento. O que é o recurso da Bíblia de estudo? Ela tem um comentário ali embaixo que explica o versículo de cima. Sim. Ou seja, o comentarista ali vai estar falando a respeito da cultura da época, o significado de uma palavra que vai dar um sentido melhor para o texto. Então ele vai estar explicando ali o texto que você está lendo. E o estudo ele serve para isso, né? Você vai pegar aquela porção, você vai entender a geografia do lugar, dependendo do recurso que você usar. Não tenho recurso nenhum, o que eu faço? Internet. Coloca lá o texto que você está lendo na internet lá e, de alguma forma, aprofunda aquilo que você leu. Terceira coisa, que o Eric já colocou aqui, meditação. Você leu aquilo lá, fez a leitura, você aprofundou ali o sentido e tal, medita naquilo. Começa a pensar naquilo durante o seu dia. Começa a fazer, de alguma forma, que aquilo inunde a sua mente. Quando a gente faz a leitura corrida, a gente está inundando a nossa mente da palavra de Deus. Você não vai gravar tudo, isso é óbvio. Porém, você vai, de alguma forma, assumir aquela informação. Tem coisas que, às vezes, eu lembro de uma história, de um texto, estou conversando com alguém, eu não sei exatamente qual o endereço correto, eu não sei exatamente qual o número do capítulo ali, mas nós temos uma história na Bíblia que fala algo parecido com isso aqui que nós estamos conversando agora. Aí a gente começa a buscar. Eu já li. Eu tenho noção mais ou menos do que está falando lá. E nessas horas o Espírito Santo vai conduzindo. Tá? A última coisa que auxilia a gente nesse processo de aprendizagem da Escritura. A aplicação. Se você leu, você estudou, você meditou, mas não aplicou, não adiantou nada. Não adiantou nada. É como o Eric falou, alimentou só o ego. Todo conhecimento que não tem uma aplicação na nossa... igual eu postei essa semana, né? Todo conhecimento bíblico, teologia, que não nos coloca de joelho diante de Deus, é furada. É orgulho acadêmico, é orgulho de conhecimento. Você pode conhecer a Bíblia, ler a Bíblia de trás para frente, de cabo a rabo. É o que o Eric falou no início aqui, ó. Só alimenta o orgulho. Ler a Bíblia toda não é um problema. O problema é o coração daquela pessoa. Você vai querer levantar um troféu, né? Nossa, olha, já leu a Bíblia quantas vezes? Eu sou a favor de todo cristão ler a Bíblia toda, porque a Bíblia tem um começo e tem um fim, elas se conectam. Ela é uma narrativa que começa em Gênesis, termina em Apocalipse. E, irmãos, é incrível como tudo se conecta. Agora, olhe para o seu coração. Isso está alimentando o seu ego? Está servindo para alguma coisa? Está edificando alguém? Ou é só para você citar os textos de cabeça, né, para você saber tudo e responder na hora da escolinha bíblica? Uhum. Isso aí, irmãos, é furada, é vaidade. Tá? Então, qual que é a dica final aqui? Mais uma vez, a aplicação. Tiago ele é bem incisivo nisso. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, a pessoa que lê e não pratica, ela esquece. Então, leitura corrida,
estudo, meditação e aplicação, poxa, mas é muita coisa, como é que eu faço isso? O dia tem 24 horas só. E agora? O que eu posso fazer? Aí volta lá para aquele negócio, organização. Eu queria trazer umas dicas assim também, talvez até um pouco mais básica ainda de um pouco que o Lan apresentou, até mesmo por questão assim de pegar pessoas completamente desentendido mesmo. Do zero, zerado. -2. Carro zero quilômetro, né, cara? 0 quilômetro. Assim, 3 coisas que são muito importantes para que você guarde antes de eu entrar na quarta, que vai estar um pouco de encontro com aquilo que o Lan falou. Primeiro, o Lan também já tinha falado isso no começo, mas eu quero trazer de volta. Escolha um horário. Você precisa escolher um horário. Você precisa escolher um horário que não te atrapalhe. Para mulher, eu sei que mulher que tem filho é difícil. A casa pode ter o pai e a mãe, mas a palavra mais dita dentro da casa é mãe. Então você, mãe, que às vezes tem dificuldade para ler a Bíblia, eu quero te dar uma dica para você. Escolha fazer o tempo devocional seu em 2 tempos. Então, eu quero dizer para você, ou você lê a Bíblia, você mulher, mãe, antes dos seus filhos acordarem, ou depois que eles dormirem. Entendeu? Eu prefiro, uma preferência, até uma dica, mas eu não posso escolher por você, né? Mas seria bom se você conseguisse fazer isso na parte da manhã, porque a sua cabeça está tranquila, né? Seu corpo está, a sua mente está vazia ainda, entre aspas, né? Claro, porque uma mãe é diferente de um pai, ela já acorda pensando em 1000 coisas, né? Mas talvez fique mais fácil você absorver. E principalmente, para todos nós, seja fiel a esse horário estabelecido. Seja fiel a ele. Ah, mas aconteceu um imprevisto, aquilo outro. Beleza, acontece. Mas seja fiel ao que você está estabelecendo. Beleza? Segunda coisa, escolha um local. Entendeu? Não é colocar a Bíblia em qualquer lugar. Ah, vou sentar na mesa, daí o povo está almoçando, está conversando. Como é que você vai ler? Ah, eu vou ler. Eu tinha um amigo meu, né? Ele falava assim: eu não costumo ler a Bíblia na minha casa. Eu gosto de ler no meu trabalho. Eu trabalho com salão de cabeleireiro, né, com barbearia. ele falou assim, eu gosto de chegar na barbearia lá, sentar e ler. Eu falei para ele, cara, para com isso. Sai disso. Isso aí não é certo, não. Entendeu? Não, escolha um local. Qual é o local? Descubra um local que seja que você tenha privacidade, que seja confortável, sabe? O mais silencioso possível. No seu trabalho isso não vai ter isso, entendeu? Porque você está lá para trabalhar. Então, o que está acontecendo? Você está transgredindo algo e Deus não vai estar nisso. Porque você está ali para trabalhar e não para ler Bíblia. Então, leia na sua casa. Leia num lugar, sabe? Arruma um local que seja privado, confortável, o mais silencioso possível. E, acima de tudo, que esse lugar possa trazer para você uma concentração. Para que você consiga se concentrar no que você está falando. Beleza? E terceira dica também é o tempo. Tá? Gere o seu tempo de qualidade com Deus. Então, não confunda qualidade com quantidade. Nossa, eu preciso ter um tempo extenso ali para mim poder ler a Bíblia. Não, não é quantidade, é qualidade. Entendeu? Pode ser meia hora, igual eu falo para as pessoas aqui às vezes, quando a gente está na igreja, eu falo, gente, que você tira meia hora para você fazer seu devocional. Se tiver qualidade, vai ser bem feito. O negócio não é quantidade, eu quero ler a Bíblia 1 hora. Se você consegue, faça. Eu só tenho 20 minutos do meu dia que eu consigo me dedicar. Vai ser com qualidade? Então faça. Então, assim, lembre-se de dar o seu melhor. Beleza? Então, escolha um horário, escolha um local, escolha um melhor tempo. E aí, então, nós vamos entrar na parte devocional. Cara, para você fazer o seu devocional, eu não tenho costume de fazer devocional. O que eu faço? Primeiro, antes de você começar o do seu devocional, ouça um louvor. Érico, mas eu vou ouvir um louvor durante o meu devocional? Não. Você vai ouvir um louvor para que aquilo ajude você a se conectar com Deus na sua adoração a Ele. Porque a leitura da palavra também é uma adoração a Deus. Entendeu? E aí, nesse momento que você estiver ouvindo esse louvor, ore. Porque a oração é uma chave para esse momento. Orar como? Agradecer, pedir a direção a Deus, sabe? Pedir para que Ele possa interceder nesse momento que você está com Ele. É uma conversa que você vai ter com Deus. E aí depois que você fizer esses 2 procedimentos, você vai desligar o louvor. Você terminou sua oração. E aí então você vai partir para a leitura da palavra de Deus. E o que você vai fazer nesse tempo? Você vai ler trechos.
você vai ler capítulos, você vai ler temas específicos, igual o Lan disse. Como que eu gosto de ler a Bíblia? Como que eu indico as pessoas a ler a Bíblia quando elas estão começando a ler? Por duas vertentes. Primeiro, conheça quem é Jesus. Que maneira? Lê o Evangelho. Lê o Evangelho. Quando você começar a ler o Evangelho, lê os 3 primeiro. Não lê o de João, não. Por que não lê o de João? Porque para mim o Evangelho de João não é mostrando Jesus na terra, mas mostrando Jesus de forma divina na terra. Então, assim, o Evangelho de João, para mim, é um evangelho muito mais profundo, porque João tinha uma amizade tal com Deus, com Jesus, que ele enxergou o que os outros 3 narrando não viram. Sabe? A essência de um Deus divino caminhando sobre a face de uma terra. E eu amo o Evangelho de João. Então, o meu conselho para você é leia. Comece por Mateus. Lê Mateus, cara. Lê Mateus. Comece lendo dessa maneira. Se você for ler assim. Mas eu gosto de ler a Bíblia, sabe de que maneira? De forma temática. Como, Eric? Lê a Bíblia em série. Eu queria aprender mais sobre oração. Então eu pego e eu vou estudar tudo sobre o que a Bíblia está falando sobre oração, pessoas que oraram, pessoas que tiveram resultado nas suas orações. Eu quero aprender sobre fé. Eu leio a Bíblia sobre fé, eu faço uma série, de estudo sobre fé. Mas é claro que isso é quando você está mais aprofundado nela, sabe? Então, assim, leia a palavra de Deus. Trechos, capítulos e textos específicos. Meditação, que o Lan bem trouxe ali, que é trazer por meio. O que é uma meditação? Pense em como você vai aplicar o texto na sua vida. Então, assim, eu li o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Primeiro, eu preciso entender o que está falando. O Senhor. O que é um Senhor? Alguém que está sobre todas as pessoas. Alguém que está acima, sabe? Então, o que é Deus como Senhor? É alguém que está sobre a minha vida. O que é pastor? Alguém que cuida, que zela, que é intenso por aquilo que ele está fazendo, que cuida das ovelhas com dedicação. Davi era esse servo que ele lutava pelas ovelhas do pai dele. O que é ser esse pastor? É ser essa pessoa zelosa. Tá? Agora, nada me faltará. Como que isso vai se aplicar na minha vida? Gente, não vai me faltar dificuldades, mas não vai me faltar vitórias. Não vai me faltar dias difíceis, mas também não vai faltar dias bons. Então existe um Senhor que está na minha vida, que me pastoreia, e que durante todos esses dias Ele está junto comigo. Opa, então eu vou aplicar isso na minha vida. Então, meditação é eu descobrir como eu vou aplicar a vontade de Deus na minha vida. Tá? Anotar. Gente, anotar é sempre bom a gente anotar o que o Espírito está nos revelando da palavra. Então, assim, anote algo que chamou sua atenção. Igual o Lan disse, você está lendo, os teus olhos saltaram sobre algo que você leu, anote aquilo. Anote aquilo. Nossa, deixa eu anotar isso aqui, que legal. Isso que Deus está falando na palavra dele. Anote isso. Tá? E, por fim, ore a Bíblia. Como assim, Eric? No final do seu tempo devocional, ore trazendo o texto lido e declarando isso para a sua vida. Então, você leu ali, como eu dei o exemplo do Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Ore isso. Pai, eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o meu pastor. Eu sei que o Senhor não me deixa ter ausência de nada. Traz isso para dentro da sua oração. Ore a palavra, sabe? Ore aquilo, para que verdadeiramente você possa estar crescendo nisso tudo. Então, não esqueça dessas dicas que nós estamos te dando. Sabe? Arrume um tempo, arrume um lugar, gere esse tempo e aplique esse devocional na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido naquilo que Deus tem falado no seu coração, através da palavra dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, é isso, tá? Eu sei que nós demos várias dicas, né? Então, faça isso, tá? Essas dicas aqui, experimentem na sua vida. Se deu certo na nossa vida, com certeza vai dar certo nas suas, você vai descobrir isso e adequar a sua rotina, tá? Mas que você precisa entender que você não deve ficar sem ler a palavra de Deus. Gaste tempo com as Escrituras, priorize isso, tá? Se isso é o que... lembra do texto que eu li lá no início, Deuteronômio 32, 46 e 7? Moisés fala para o povo, quando ele estava prestes a atravessar o Jordão: essas palavras da lei não são inúteis. Não é uma palavra inútil, mas elas são a sua vida. Tá? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, quando nós formos falar da reforma protestante, nós vamos tratar muito disso aqui.
da palavra de Deus. Muitos lugares, muitos cristãos queriam ter acesso e não podem. Acesso assim, de uma forma que nós temos, pessoas entram num buraco, assim, numa caixa, abre ali um pedacinho de um texto, lê, dá glória a Deus e sai e volta para o cotidiano, porque o lugar que ele está é um lugar de perseguição. Sim. Então, valorize a palavra de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham sido edificados, espero que, de fato, nós possamos ter te ajudado, tá? De alguma forma, com essas dicas, trazendo a importância dessa disciplina espiritual. Na semana que vem nós vamos falar sobre outra disciplina. Espero que de hoje, né, que você está vendo esse vídeo, até o próximo vídeo, espero que nesse intervalo você consiga de fato colocar isso em prática. Não se esqueça, curta, compartilha, comenta aí embaixo aí e coloca nos grupos do WhatsApp aí para que você possa de alguma forma também abençoar outras pessoas a ouvirem que você ouviu aqui. É isso aí, Enio? É isso mesmo. Lembrando que as disciplinas espirituais é um meio a qual Deus, né, deixou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Amém. E assim, coloca no comentário ali, depois aí, assistir até o finalzinho, tá? Coloca lá, #leitura edifica, beleza? Amém. A leitura edifica, #leitura edifica. Para que nós possamos saber que você chegou até aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida e tamo junto aí. Tá? E continua com a gente nessa onda do discipulado. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus, graça e paz e até o próximo podcast. Deus abençoe.